Boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer o convite, agradecer ao Dr. Luiz Eduardo Xerém. Quero dizer que é uma satisfação poder participar desse evento, poder vir aqui a Florianópolis para discutir com os senhores alguns assuntos relacionados a concessões e PPPs. Quero também compartilhar da minha satisfação de ter nesse painel, de compartilhar esse painel com o professor Joel de Menezes Niebuhr, um dos grandes nomes que temos no mundo dos contratos e das licitações. Doutora Aiko também, com toda a sua experiência, certamente nos brindará aqui com muitas lições vindas do Estado, que é uma escola em termos de PPP, que é o Estado de Minas Gerais, né? E eu queria começar a minha palestra lembrando aqui o que já vem sendo dito, do interesse das administrações públicas pelas PPPs. Né? A gente tem uma lei que tem um pouco mais de 10 anos, mas temos poucos contratos, temos um pouco mais de 100 contratos firmados. No âmbito federal, apenas um contrato, até onde eu sei. Mas o que a gente percebe nos últimos meses e anos é que há um interesse crescente pelas PPPs por parte das administrações. Isso, na minha visão, se deve a duas razões principais. Primeiro, há uma situação de restrição fiscal pela qual passam muitas administrações. Quer dizer, há uma crise fiscal e as PPPs e concessões são instrumentos para trazer investimento privado para a infraestrutura pública. Então, há essa razão pragmática, digamos assim, que é utilizar esse modelo de contratos para trazer investimento privado para a infraestrutura pública. Isso é mais visível nas concessões comuns, que são aqueles arranjos autossustentáveis financeiramente, em que a receita tarifária consegue cobrir todos os custos do contrato e ainda assegurar uma taxa de retorno do concessionário, mas também se aplica às PPPs, né? Porque as PPPs também funcionam para jogar para frente o investimento público, ou os compromissos públicos, né? Isso alivia a pressão financeira que a administração pública teria num cenário de contratação convencional. Então, as PPPs também se prestam para que as administrações públicas possam financiar ativos no longo prazo. Então, eu acho que há essa razão, digamos assim, de índole pragmática, né, que é a situação de crise fiscal. Mas há uma outra razão que também tem justificado o interesse das administrações, que são os ganhos de eficiência. As PPPs e as concessões são contratos que permitem ganhos de eficiência às administrações, por várias características. Mas acho que a principal delas é o fato desses contratos serem contratos de longo prazo, né, e acabam imprimindo uma lógica de longo prazo na administração desses ativos, né? Eu costumo dar o exemplo sempre da construção de penitenciária, né? Digamos que a administração pública deseje construir uma penitenciária e terceirizar os serviços de hotelaria do presídio. Se ela optar pelo modelo convencional, ela terá que fazer 3 contratos independentes, 3 licitações independentes. Uma para a execução do projeto, para a elaboração do projeto, uma segunda licitação e um segundo contrato para a construção da obra, e, por fim, um contrato para transferir a prestação de serviços à iniciativa privada. Então, há 3 contratos independentes em que não há nenhuma responsabilidade pela integração. Então, quem fez o projeto, entrega o projeto e vai embora. Se o projeto não funcionar, custo da administração. Da mesma forma, a empresa que executa a obra também não tem responsabilidade com a manutenção dessa obra no longo prazo. Se a obra foi mal executada e houver custos, né, no médio e no longo prazo, custo da administração pública. Por outro lado, se a administração pública opta por um modelo de PPP, ela pode integrar essas prestações no mesmo contrato, né, configurar um contrato mais abrangente, em que se transfere ao concessionário a responsabilidade pela execução do projeto, pela execução da obra e pela manutenção dessa obra no longo prazo. Com isso, gera-se incentivo para que o concessionário persiga a formatação mais eficiente para o projeto, porque se o projeto não funcionar, ele terá custos maiores durante a execução da obra. Da mesma forma, geram o devido incentivo para que ele evite os chamados subinvestimentos durante a obra. Porque se a obra for mal feita, ele terá custos maiores de manutenção. Então, essa integração de riscos gera ganhos de eficiência às administrações. E isso só é possível no âmbito de um contrato de longo prazo, né, com todas as complexidades que lhes são inerentes, como é o contrato de parceria público-privado ou contrato de concessão. Então, esses novos contratos de longo prazo, eles geram ganhos de eficiência às administrações públicas, né? Há também diversas outras características que a gente
poderia discorrer aqui, mas certamente há um consenso, né, em torno da ideia de que os contratos de PPP e de concessão são contratos mais eficientes do que a contratação convencional. Há um certo descontentamento com relação aos contratos da Lei 8.666. O professor Joel sabe muito bem disso. Então, eu acho que essa também é uma razão que tem justificado o interesse das administrações públicas pelas PPPs. E diria eu que o interesse maior está vindo dos municípios. Os municípios estão com muita vontade de fazer programas de PPP e de concessão. O problema é que os municípios nunca fizeram. Aliás, o que se tinha em mente quando a lei de PPP foi editada é que os municípios não deveriam fazer PPP, porque eram contratos complexos, há um controle fiscal muito específico, né, sobre os compromissos financeiros assumidos no longo prazo. Então havia esse entendimento sobre a restrição para a execução desses contratos pelas administrações municipais. Mas o fato é que, por essas razões que eu mencionei, existe um movimento, digamos assim, dos municípios na direção das concessões de PPPs. Né? O próximo ciclo de PPP será um ciclo de PPPs municipais. E a gente vai ganhar escala com isso. Só que nós temos, então, os municípios que são estreantes, né, no cenário das PPPs e concessões, e, por outro lado, nós temos um mercado também que não é um mercado maduro, que é um novo mercado, né, porque não há tradição de programas municipais, nós não temos mercado para isso. Além disso, a Lava Jato, né, com o desmonte das megas empresas, abriu uma lacuna, e essa lacuna tende a ser acessada, além das empresas internacionais, pelas médias empresas, né, que estão interessadas em acessar o mercado de infraestrutura. Então, nós teremos aí um mercado de informação, né, para participar desses programas municipais. E nós temos municípios que não estão devidamente capacitados para isso. Então, nós temos alguns desafios pela frente em relação a esse ciclo de PPPs, o próximo ciclo de PPPs e concessões, principalmente municipais. Eu queria, na minha exposição aqui, abordar alguns desafios que eu acho que são desafios relevantes, né, que nós precisamos prestar atenção nisso para tentar mitigar esses problemas que podem comprometer o desenvolvimento desses programas de PPP e de concessão. E o primeiro deles é a falta de capacitação técnica e institucional das administrações públicas, né? Nós percebemos isso, as administrações, principalmente as administrações de menor porte, os municípios, não estão qualificados para tomar decisões, para proceder às análises técnicas, né, em cima das soluções técnicas que são apresentadas pela iniciativa privada no âmbito de PPPs. Principalmente no âmbito dos PMIs, que são os procedimentos de manifestação de interesse. Não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas os PMIs são aqueles procedimentos em que o poder público recebe da iniciativa privada propostas, projetos, né, levantamentos, para fins de instruir posteriormente um programa de PPP, Programa de Parceria Público-Privada. Então, esses PMIs estão sendo o motor das PPPs, nós percebemos isso, inclusive há levantamentos que demonstram isso. As PPPs estão se iniciando, né, principalmente no âmbito de municípios, por meio dos PMIs. O problema é que, na medida em que a administração pública não está devidamente qualificada para fazer as análises, tomar as decisões em cima do PMI, abrem-se dois riscos relevantes. O primeiro é o risco de captura do interesse público pelo interesse do mercado. Isso ocorre, né, porque as administrações públicas não têm capacidade de criticar os estudos e projetos, há uma assimetria de informação, o poder público fica capturado, porque é uma ascendência técnica do mercado, detentor da tecnologia e do conhecimento técnico. Esse é o primeiro risco, que precisa ser mitigado. E o segundo risco é o risco de ineficácia dos PMIs. Há levantamentos que já indicam isso, né? Há um levantamento feito pela Radar PPP que revela que de 2010 a 2014 nós tivemos 164 PMIs que foram lançados. Desses 164, apenas 46 consultas públicas. Dessas 46 consultas públicas, apenas 34 licitações.
Dessas 34 licitações, apenas 22 contratos. Então, de 160 e tantos PMIs, apenas 22 contratos. Então, nós temos uma taxa aproximada de 13%, né, taxa de mortalidade dos PMIs. Os PMIs morrem, porque as administrações públicas não têm capacidade de tocar adiante os PMIs. Né? Então, há uma baixa conversão de PMIs em contratos. Então, essa falta de qualificação técnica ou gera o risco de captura, e aí nós temos um projeto, né, em que pode haver passivos ocultos, pode haver vantagens competitivas que são plantadas ali pelos interessados, porque as administrações públicas não têm capacidade de criticar os estudos e projetos, não conseguem avaliar, ou se gera o risco de ineficácia. E isso tem ocorrido, como bem exemplifica esse levantamento feito pela Radar PPP. Então é preciso mitigar esse risco. Né? O problema é que o caminho mais óbvio para mitigar isso seria a qualificação dos quadros das administrações públicas, fazer concursos, contratar gente que tenha especialidade. Mas isso não é factível, em função da crise fiscal. As administrações públicas não têm condição de fazer, e às vezes talvez não seja nem adequado fazê-lo, mas o fato é que, antes disso, há um diagnóstico de crise fiscal, as administrações públicas não têm capacidade de contratar. Então é preciso que haja outras soluções para mitigar esses riscos. Né? E aí há um programa que está sendo desenvolvido no âmbito do governo federal, né? Ministério do Planejamento, Ministério das Cidades, os bancos envolvidos também, a Agência Brasileira Gestora de Fundos, que é um programa federal de apoio às concessões municipais. E uma das ferramentas que o Poder Federal, que o governo federal utilizará para essa finalidade, são os bancos. Né? Os bancos federais, principalmente a Caixa e o BNDES, atuarão não apenas para financiar os projetos, mas para ajudar as administrações públicas a fazerem essas análises, a tomarem essas decisões. Ou seja, um apoio técnico que será prestado pelos bancos aos municípios, principalmente aos municípios. Essa é uma solução muito feliz, porque vai aliviar esse problema da assimetria informacional e da falta de capacitação técnica e institucional de muitas administrações para tocar adiante os programas de PPP. Além disso, claro, há outras técnicas, né, que permitem aos municípios se unirem para adquirir porte, adquirir capacidade institucional. Os consórcios públicos são um exemplo disso. Apesar de todas as dificuldades envolvidas no consórcio público, principalmente a dificuldade de articulação política entre os municípios, né, isso dificulta a formação de consórcios. Não por acaso, há poucos consórcios públicos formados, pouquíssimos ainda, que estão encabeçando projetos de PPP e de concessão, mas o fato é que isso pode ser uma solução, desde que se desenvolva, né, a metódica para que os consórcios públicos sejam formados. Eu diria até, não sei se o Dr. Joel e o Dr. Aico concordam com isso, eu diria que é preciso atualizar a legislação sobre consórcios públicos. Né? Pela legislação atual, por exemplo, o direito de retirada do consorciado, isso gera muito risco num cenário em que o consórcio em que o consórcio figure como poder concedente num projeto de parceria público-privada. Enfim, alguns ajustes eu acho que são necessários para atualizar a legislação de consórcios públicos. Porque, evidentemente, a ideia de se ter uma pluralidade de administrações aumenta o risco na percepção do mercado. Né? Então, essa é o nosso primeiro desafio. O problema relacionado à falta de capacidade técnica e institucional dos municípios. O segundo problema que se vislumbra é um problema relacionado à instabilidade jurídica e regulatória. Nós não temos a tradição no Brasil de políticas regulatórias de longo prazo, infelizmente, não temos. Nós vivemos isso no setor elétrico, agora, há pouco tempo nós vivemos isso no setor elétrico, vivemos no setor de portos, né, que mudamos muito o modelo no curto prazo, vivemos também, em alguma medida, no setor rodoviário. O único setor, eu acho, que nós tivemos realmente uma política de médio e longo prazo é o setor de telecom, né, porque a Lei Geral de Telecomunicações ela foi específica em relação àquilo que o governo deveria
prover para a agência reguladora. Porque o modelo de agência não funciona se não tiver uma boa interlocução com os governos, porque é uma porção política relacionada a essas políticas regulatórias. Então, eu acho que nós precisamos de políticas regulatórias de longo prazo. A lei do PPI, né, do Programa de Parcerias de Investimento, é incisiva em relação a isso. Exige que haja o desenvolvimento de políticas regulatórias no longo prazo. Vamos ver se isso realmente ocorre, mas eu acho que essa é uma questão fundamental. Num cenário em que nós não temos políticas regulatórias de longo prazo, quem tem que fazer, às vezes, né, de mitigar o risco regulatório é o contrato. É o contrato de PPP, é o contrato de concessão. Mas isso é muito difícil, né? E eu diria que nós temos um histórico de contratos vagos, de contratos omissos em relação à alocação de riscos. Não apenas de risco regulatório, dos riscos de um modo geral. Quando o contrato é vago em relação a risco, alocação de riscos, quem acaba distribuindo riscos é o juiz, no âmbito de ações judiciais, que ocorrem quando o risco se materializa e o prejuízo aparece. Aí surge uma discussão em cima da responsabilidade sobre o risco. E aí o juiz, que não é um sujeito capacitado para fazer isso, porque o juiz não tem informações técnicas para alocar o risco, o ponto de observação do juiz não lhe permite gerenciar as informações necessárias para saber quem deve correr o risco, porque a alocação de riscos no contrato de longo prazo é uma questão de eficiência, é uma questão econômica e não uma questão jurídica. A alocação de riscos é uma chave de calibragem da eficiência do contrato. Cada risco é identificado e é alocado àquela parte que tem melhores condições de gerenciar o risco do que a outra. Ou seja, a parte que consegue a custos mais baixos do que a outra se prevenir do risco ou mitigar os prejuízos do cenário de materialização do risco. Se assim for feito, no final do dia a gente vai ter economias do contrato, né? A redução do somatório de custos envolvidos na contratação, se cada risco for alocado àquela parte que consegue suportar o risco a custos mais baixos do que a outra. Essa é a racionalidade econômica da alocação de riscos, que é uma questão de eficiência, não é uma questão jurídica. Historicamente, nós temos juízes alocando riscos em contratos de longo prazo, porque os contratos são vagos e são omissos em relação a risco. Quando não temos o desinteresse do mercado. Há vários exemplos, né, de uma má distribuição de riscos que gera o fracasso das licitações. Eu poderia lembrar aqui a licitação da linha 6 do metrô de São Paulo, que na sua primeira edição fracassou porque havia ali riscos de desapropriação transferidos à esfera dos concessionários, né? E o mercado não respondeu bem, porque desapropriação é um risco difícil. Porque os bancos não financiam quando há desocupação, porque há um risco reputacional envolvido, isso acaba encarecendo o custo financeiro do projeto. Enfim, eu acho que a alocação de riscos é um problema fundamental, que nós precisamos desenvolver uma tecnologia para alocação de riscos em contratos de longo prazo. E isso se relaciona muito a essa questão, a esse ambiente, né, jurídico e institucional estável que tem que acompanhar o desenvolvimento de um contrato de longo prazo. O segundo risco, depois do risco, né, da instabilidade regulatória e jurídica, nós temos o risco das interferências políticas no âmbito de contratos de longo prazo. Isso ocorre, né? E ocorre também no âmbito dos municípios. A captura política do contrato pelo gestor público de plantão. Contratos de longo prazo têm que sobreviver a essas interferências políticas, né? A ideia é que os contratos sejam imunes a isso, tanto quanto possível. E isso exigiria algumas inovações na legislação, dando-se mais autonomia, mais poder para aqueles verificadores independentes, aquelas entidades tecnicamente qualificadas, alheias aos quadros da administração pública, né, e ao concessionário, e que possam ali fazer as aferições técnicas, a verificação, quer dizer, tirar do âmbito da administração uma parcela do poder de fiscalização. Isso mexe com alguns dogmas, né, o dogma da indelegabilidade do poder de polícia. O poder de polícia, poder de supervisionar e fiscalizar o contrato é um poder, então não pode ser transferido para uma entidade privada. Isso é um dogma. Mas assim, olhando pragmaticamente falando, precisamos descentralizar essa função de fiscalização e supervisão.
né? Nós começamos a ter essa experiência com os contratos de PPP. Os mais modernos já admitem a figura do verificador independente, que é uma empresa contratada pelo poder público ou pelo concessionário, depende da disciplina do contrato, e que fará ali periodicamente a verificação e a aferição dos indicadores de serviço, né? E produzirá ali as conclusões técnicas que, no final do dia, impactarão a remuneração do concessionário. Então, na minha visão, é preciso que se desenvolva uma nova metódica de fiscalização e de supervisão dos contratos de concessão de PPP e de contratos ordinários também, transferindo-se parcela do poder de fiscalizar para empresas privadas, né, devidamente qualificadas e contratadas para essa finalidade. Isso mitiga um pouco esse risco político, né? Além disso, eu acho que precisamos reduzir prerrogativas, né? Eu tenho me posicionado nesse sentido. Acho que precisaríamos atualizar o nosso regime jurídico de contratos, de um modo geral. Nós vivemos ainda um tempo em que a administração pública detém uma série de prerrogativas. Nós tivemos, nos últimos anos, atualizações importantes no modelo de licitação. Nós tivemos a lei do pregão, RDC, própria lei de PPP, mas no regime de contratos, pouquíssimas atualizações, nenhuma. E o regime de contratos da 8666, que é esse regime genérico, né, que se aplica aos contratos de modo geral, é um regime inspirado no Decreto-Lei 2300, que é da década de 80. Então, nós temos um regime de contratos da década de 80, inspirado, né, nas prerrogativas. Então, o poder público pode modificar o contrato unilateralmente, ele pode aplicar sanção, ele pode fiscalizar, ele pode extinguir o contrato unilateralmente, ele pode até suspender a remuneração por até 90 dias. Então, obviamente que todas essas prerrogativas geram muita insegurança no mercado. Esta insegurança é precificada, todo risco é precificado. Ninguém corre risco sem cobrar por isso. Então, há um alto custo de transação nos contratos administrativos que deriva, em boa medida, dessa concentração de prerrogativas nas mãos da administração pública. Então, na minha percepção, precisaríamos também reduzir as prerrogativas na direção de tornar a contratação pública mais eficiente, reduzindo o custo de transação. Então, nessa questão do risco, né, de interferências políticas, eu acho que precisamos evoluir nessa direção e também, obviamente, o papel das agências reguladoras, né, são muito importantes. As agências reguladoras, quando devidamente aparelhadas, né, tecnicamente qualificadas, e quando forem independentes ou relativamente autônomas em relação à administração pública direta, elas funcionam muito bem para regular o contrato. Nós temos exemplos felizes em relação a isso e também para fazer as fiscalizações de contrato. O problema é que, em relação a municípios, isso não vai ser factível, né? Pelo menos no curto prazo. Os municípios não têm condições, não têm nem orçamento para criar agências reguladoras e aparelhar tecnicamente essas agências para que elas funcionem bem. Há algumas experiências com agências reguladoras formadas a partir de consórcio de municípios, principalmente no âmbito de saneamento. E até funciona bem, mas são casos esporádicos, são casos excepcionais. Então, não podemos contar também com as agências reguladoras no âmbito desses programas municipais. Por isso, tão importante que haja o fortalecimento do papel dos verificadores independentes. Um outro risco, que eu acho que é também um risco muito impactante dos programas de PPP e concessão, é o risco da inadimplência do poder público. Isso pode ser colocado na conta de risco jurídico, o risco de inadimplência, né? E isso atrai uma outra questão, que é a questão das garantias públicas. Porque num programa de concessão pura, concessão comum, em que não há a participação financeira da administração pública, esse risco é menor, né? Esse risco, na verdade, no que diz respeito a pagamentos públicos, ele não existe, porque não há pagamentos públicos numa concessão comum. Então, obviamente que há ali o risco de demanda, risco de inadimplência, mas isso está relacionado, está diluído no universo de usuários, né? Mas quando você tem uma PPP, necessariamente, na PPP, há compromissos públicos. Então, quando surgiu a PPP,
Portanto, né, com a participação do poder público subsidiando ali a concessão, se trouxe para dentro da concessão um risco político, que é o risco de participação do poder público, né, no custeio da concessão. Isso carregou para a concessão um risco político. E aí foi preciso se admitir a integração de garantia pública para cautelar os investidores em relação a esse risco político. Obviamente, é só por isso que existe a figura da garantia pública, que é, né, um problema, a escassez de garantias, eu já vou falar rapidamente sobre isso, mas quando surgiu, né, as PPPs, houve toda uma preocupação em relação ao cumprimento das obrigações pelo poder público. E aí foi necessário a integração de garantias públicas. O que, cá entre nós, é uma situação difícil de a gente aceitar, porque, enfim, poder público tem presunção de solvência, né? Poder público, em vários países do mundo, ninguém duvida que o poder público vai descumprir uma obrigação assumida em contrato. E se você demanda contra o poder público, e se você adquire um crédito, você vai ali na boca do caixa e recebe o dinheiro. No Brasil, nós temos um problema relacionado a uma crise de confiança que deriva do cacuete de muitas administrações em descobrir contratos. E há um problema relacionado à eficácia do sistema para cobrança de crédito contra o poder público, porque há algo que nós chamamos de sistema do regime de precatórios, que é uma coisa muito específica da nossa realidade e que não funciona. Então, evidentemente que tudo isso carrega muita insegurança para os programas de longo prazo. Então, se põe na posição do investidor, né, que tem que trabalhar com o risco da inadimplência e tem que trabalhar com o risco da ineficácia do sistema judicial num cenário de inadimplemento. E isso é uma coisa muito séria, né? Eu costumo dizer que nós temos até alguns sistemas, as agências de risco de crédito já fizeram isso e fazem eventualmente. Vai lá, medem lá o rating das administrações públicas, né? Mas isso é muito focado na dívida mobiliária, né? Pagamento de títulos. No caso da administração federal, né? Porque os outros não podem. E agora, não se avalia, pelo menos até onde eu sei, a dívida contratual, o tamanho da dívida contratual das administrações. Essa é uma informação relevante, né? Portanto, isso ensejou uma situação em que algumas administrações podem ter uma classificação muito boa na análise de rating de crédito e ter uma alta dívida contratual. E o que interessa para esse mercado é o tamanho da dívida contratual das administrações públicas, né? Então, assim, eu acho que há um problema muito sério em relação à inadimplência, a inadimplemento das administrações públicas, né? Não por acaso surge a necessidade das garantias públicas serem eficazes para cautelar o risco dos investidores. E esse é um dos gargalos das PPPs. Não há ativos suficientes para prover essas garantias públicas, todas essas garantias públicas, para tantos projetos de PPP que queremos desenvolver, né? E aí, assim, e também tem uma novidade, isso é um tema novo, né? Porque tradicionalmente nós não temos garantias públicas em contratos administrativos, não temos isso. Isso é um tema que surge com a lei das PPPs. Então, muitos sistemas de garantias que estão sendo pensados, né, não foram testados ainda pela jurisprudência. E há casos, inclusive, em que, citar um exemplo aqui, que para mim é um exemplo difícil de digerir. Um determinado município, que eu não vou citar o nome, criou lá um programa de concessão, muitos atores envolvidos, Banco do Brasil e tal, criou um sistema de garantias públicas e criou lá um fundo garantidor que era alimentado com receitas, com o royalty do petróleo, né? E tinha uma lei municipal que endereçava uma determinada proporção dos royalties para esse fundo. Aí houve uma crise no contrato, o poder público parou de pagar o concessionário começou a receber do fundo, que começou a funcionar, e o poder público municipal foi lá e mudou a lei para diminuir
a parcela parcela dos royalties que era endereçada para o fundo garantidor. E aí desqualificou a garantia pública. Então, o próprio município matou a garantia que ele tinha estruturado para acautelar o investidor naquele programa de PPP. Então, vejam, essa é uma novidade, né? Como que lidaremos com isso? Então, eu tenho atuado como consultor na estruturação de vários programas de concessão em PPP. O cliente faz a pergunta, mas qual é o risco que eu corro dessa garantia não ser modificada? Porque o contrato vai viver por 30 anos, talvez até mais do que isso, pode ir até 35 anos, um contrato de PPP. Qual é o risco que ele corre dessa garantia não sobreviver? E aí, esse risco, né, nós não temos como gerenciar. Claro, há algumas alternativas, mas sempre há uma exposição a risco. Nós estamos falando, de última análise, em risco político. Então, assim, o problema da inadimplência precisa ser enfrentado. Eu acho que não apenas no âmbito das PPPs, mas de um modo geral, em relação a contratos públicos. Eu mesmo já defendi a ideia de que se desenvolva um cadastramento público das administrações inadimplentes, que seriam aquelas que teriam lá dívida contratual acima de certos níveis, com sanção, né? Com uma consequência. Elas, por exemplo, poderiam perder o direito de perceber transferências da administração federal. Um exemplo. Mas nós precisamos olhar para isso e encaminhar uma solução. Porque é inadmissível que o poder público tenha este cacoete de atrasar e de descumprir contratos. E às vezes, muitas vezes de boa fé, viu? Muitas vezes de boa fé. Muitas vezes não há má fé. O problema é que não há o incentivo suficiente para que as administrações públicas se mantenham pontuais no cumprimento das obrigações. Quer dizer, a burocracia, há dificuldades orçamentárias, dificuldades burocráticas, mas se tiver o devido incentivo, eles vão resolver a dificuldade orçamentária e a dificuldade burocrática. Então, nós precisamos aumentar o incentivo, né, criando sanções, criando consequências. Né? Bom, e um último tema, um último risco relevante, antes de eu falar rapidamente das limitações de mercado, é o risco do controle. Eu fico até um pouco constrangido de falar isso aqui, mas eu preciso falar, né? Porque, afinal de contas, a gente precisa tocar nesse assunto, ainda que com todo respeito, porque eu acho que o controle faz um papel fundamental, não só o controle pelos tribunais de contas, mas as instâncias de controle de modo geral, o Ministério Público, etc., é fundamental, ainda mais nos dias em que vivemos, com tudo isso que temos assistido. Obviamente, o controle é uma peça fundamental, hein? Não só no âmbito da gestação do programa, mas no âmbito também do acompanhamento do programa, porque isso vai se desenvolver por longos anos. Mas eu acho que nós temos um controle que precisa ser aperfeiçoado. E o principal problema que eu identifico é a falta de uniformidade no controle, uniformização de entendimentos. Nós temos um controle que muitas vezes é conflitado, é um controle difícil. Né? E se nós olharmos, por exemplo, o Ministério Público ele é fragmentado. Né? A autonomia funcional do agente do Ministério Público faz com que ele possa ter o entendimento dele. E ele pode levar adiante o entendimento dele, pode propor inquérito civil público, ação civil pública, mesmo contra uma posição do Ministério Público em casos análogos, né? Ou até no mesmo caso. Nós vivemos um caso lá no nosso escritório, o doutor Luiz Fernando Pereira está aqui, não me deixa mentir, atendeu junto o caso em que a nossa empresa participava de um procedimento de mediação para fazer uma composição no âmbito de uma concessão que estava morrendo, com o poder concedente. E aí a pergunta do cliente foi o seguinte: nós vamos fazer aqui essa transação, vamos fazer essa rescisão amigável, mas a gente quer trazer todos os controladores aqui para todos concordarem. Ainda que isso fosse possível, a pergunta do cliente foi: mas e daí? Aí ficamos seguros? Não. Nós nunca estaremos seguros, porque o Ministério Público, por exemplo, pode ter um agente do Ministério Público pode ter uma posição divergente dessa no futuro, e uma ação civil pública, um inquérito civil pode se iniciar, e isso pode atingir este acordo. Então, fato é que nós temos ainda muita insegurança no controle, né? E isso, obviamente, tem um impacto econômico, tem um impacto nos custos transacionais,
Isso tem um impacto no interesse do investidor, né, para trazer investimentos para o nosso país. Eu acho que nós precisamos desenvolver metódicas para uniformizar o controle. Há algumas iniciativas nesse sentido, né? O senador Anastasia tem lá um projeto de lei que pretende criar um órgão para uniformizar entendimentos em licitações e contratos. Eu acho que seria um avanço. Nós precisamos de mais segurança jurídica em relação ao controle. Uma ideia que eu mesmo apresentei, eu faço parte de um grupo de trabalho dentro do governo federal, né, que envolve o Ministério do Planejamento, os bancos lá e tal, Ministério das Cidades, a equipe do PPI também. E assim, nós levamos ideias lá, propostas para aperfeiçoar o ambiente institucional, jurídico, para desenvolver programas de concessão em PPP. Uma ideia que eu levei é trazer os tribunais de contas para acompanharem a gestação do programa de PPP. Né? Isso já ocorre, né, no âmbito federal, no estado de São Paulo, mas criar uma sistemática que os tribunais de contas, até porque não são tantos programas assim, possam acompanhar a gestação do programa e dar uma espécie de certificação ali, né, uma concordância do Tribunal de Contas para que o programa possa seguir. Isso, evidentemente, não vai blindar o projeto, não vai criar uma inibição jurídica, pelo menos, a que o Tribunal de Contas volte a examinar o caso. Mas, evidentemente, melhora o cenário. Né? Porque se o Tribunal de Contas concordou com aquela formatação, é improvável que ele venha depois a interferir no projeto. Porque a pior coisa que tem é uma instância de controle interferir no curso de um projeto em que os investimentos já foram feitos, né, em que o contrato já está tocando, há uma rede de relações jurídicas já instalada. Aí vem o Tribunal de Contas, Tribunal TCU, por exemplo. Não vou falar do TCE aqui de Santa Catarina. O TCU, que já fez isso, vai lá e manda parar o contrato. Pode ser que haja irregularidades, né? Eu não estou dizendo que a decisão do TCU é equivocada. Na maioria das vezes é correta. O problema é que nós temos que trazer essa análise para o momento anterior, né? Antes que o contrato esteja instalado. E, por fim, o último aspecto que eu queria mencionar rapidamente, eu acho que há um limite de mercado. Né? Como eu disse no início, o mercado para os programas, principalmente para os programas de concessão e PPP municipais, é um mercado novo, é um mercado em formação. Então, há desafios também do lado do mercado. Né? Eu acho que um desafio são essas empresas, as empresas médias, desenvolverem a sua capacidade associativa, elas têm que aprender a se consorciar para adquirir porte, né? Para disputar esses projetos de infraestrutura, né, de maior dimensão econômico-financeira, e, principalmente, o aperfeiçoamento da governança. As nossas empresas, principalmente no mercado das médias empresas, muitas empresas familiares, né, com baixo nível de governança. Precisamos aperfeiçoar a governança corporativa das empresas para preparar essas empresas para acessar o mercado de infraestrutura. Né? Sem uma governança adequada, elas não terão capacidade de acessar financiamentos, né, financiamentos de longo prazo, como seguros, né, os seguros que são demandados para a estruturação de programas de concessão em PPP. Então, acho que também há um desafio aí do lado das empresas. Né? Bom, seriam essas as minhas palavras, pois fico à disposição para perguntas. Agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado.